Isso tem um preço muito grande, viu? Muito grande. Vão responder, sem sombra de dúvida. Às vezes nós falamos sobre a justiça divina, já comentei acho que isso ontem, e nós nos equivocamos achando que a justiça divina é punição. Mas a justiça divina não é isso. A justiça divina é quando você pratica o amor, a caridade, a fraternidade, a solidariedade, a compreensão. Isso é justiça divina. Você está de acordo com a justiça de amor. Quando você se desvia desse processo, você sai da justiça divina e você ainda cai na consciência de culpa. E essa consciência de culpa é que vai determinar a situação do espírito real, da vida real mesmo, né? Essa vida nossa é uma passageira. E, e essa justiça de consciência de culpa é que determina o tempo que você permanece prisioneiro de você mesmo. Uhum. Essa é a grande questão. Porque juiz mais implacável que você mesmo não tem, né? Porque você Claro, se conhece, né? o tempo todo. Você não tem como se enganar como espírito, né? Na espiritualidade não existem máscaras, né? Por isso que a, a verbalização não é como nós, sonora, é mental. Então, o que você pensa, todo mundo lê, todo mundo vê, principalmente os espíritos superiores. Então, não há como enganá-los, não há como convencê-los de que você se arrependeu. O teu padrão vibratório mental diz que não. Né? Diz que não. Uhum. E é esse momento que é interessante, que é o capítulo de estudo nosso hoje, que são as interferências espirituais e o que fazer para nós identificá-las e nos libertarmos dela, não impedir que elas nos envolvam, e se estivermos envolvidos, como nos livrarmos delas. E esse aprendizado para nós é um aprendizado que a gente pode levar para outros. Quando alguém chega desesperado na seara ou no nosso lar, alguém liga para nós, como a nossa amiga lá, né, Eliana? Que está aguardando nós conversarmos com ela. Esse conhecimento que nós estamos trazendo aqui é essencial para falar com as pessoas, para que ela não se sinta culpada, ela se sinta iluminada pelas informações que são trazidas com carinho, com compreensão, distante de qualquer acusação, de que é fraca, é incapaz, é destituída de qualquer raciocínio elevado. Isso joga a pessoa mais para baixo ainda. Mas quando você diz que esse comportamento espiritual é um comportamento que afeta a maior parte da humanidade, a pessoa se sente mais tranquila, porque ela sabe que não é só ela. Né? É isso que nós vamos fazer hoje, tá bem? Muito bem, nosso tempo já deu. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, chegasse. Vamos começar então com nossa prece? Então, falando sobre essa questão na interferência dos espíritos na nossa jornada evolutiva como encarnados, nós começamos a compreender que, por estarmos aqui, nós sabemos que o intercâmbio entre o mundo encarnado, a erraticidade material, como diz o Clério, e a erraticidade espiritual, que ele não chama de planos, ele chama de erraticidade, nós temos que entender que essa junção, essa ligação é tão intensa que as interferências dos espíritos sobre nós encarnados, ela determina e interfere profundamente no nosso processo evolutivo. Daí nós compreendemos por que nós precisamos nos esforçar tanto para nos melhorarmos. O que dificulta a nossa melhora? Eu tenho vontade, eu já sei o que é processo de melhoria, eu já conheço o Evangelho de Jesus, eu já trabalho com espíritos. Por que é que eu não melhoro? Por que eu não consigo evoluir? Porque tem interferências, barreiras, criadas, elaboradas estrategicamente por espíritos que não querem que você avance.
Os motivos são inúmeros. Podem ser pessoais, podem ser motivos de perseguição de outro, não importa. O que interessa para nós é que essas interferências espirituais, mesmo nós aqui que estamos estudando, nós as ignoramos na maior parte das vezes. Nós não as percebemos. De alguma forma, nós não percebemos que sistematicamente, 24 horas, eles estão interferindo em nossas vidas. E nós estamos tão preocupados com a exigência do dia a dia, da carne, trabalho, família, cuidar de si, alimentação. Nós estamos tão envolvidos por essa loucura que é como se isso não existisse. Nós começamos a aceitar que isso que está acontecendo conosco é natural, é normal. Faz parte da minha existência. Faz parte das minhas escolhas. E não é assim. Quando nós acordamos para esse lado, nós acendemos um alerta na nossa consciência, na nossa mente. E começamos, de uma forma criteriosa, não atabalhoada, não desencontrada, criteriosa, a analisar o nosso comportamento diário. A fazer aquela reflexão que Santo Agostinho diz, né? Deitar a cabeça no travesseiro e analisar o seu dia. O que você fez de bom, o que você fez de ruim, ou aquilo que você não foi melhor, aquilo que você se tornou um pouco mais capaz. Então, essa forma de crítica pessoal, construtiva, ela é essencial. E o que determina isso para nós? Como é que eu vou aprender a fazer essa análise? Como é que eu vou aprender a observar essas situações do meu dia a dia? Eu tenho que ficar o tempo todo ligado nisso? Não, de forma alguma. Mas a partir do momento que nós temos consciência de que sofremos interferências sistemáticas, não é uma vez ou outra. São 24 horas, minha gente. O tempo todo, em todos os lugares. E temos que entender que essa influência sistemática não é dos amigos espirituais. Influência sistemática é de adversário espiritual, com propósito bem definido ou não, mas eles estão ali atuando. Por que é que então eu registro a presença desagradável de momentos que estão à minha volta? Porque você está percebendo essa influência perniciosa ao seu entorno. Com qual propósito? Te desgastar, te cansar, te irritar, fazer com que você, sem ter um conhecimento formulado, elaborado, acredite que é outro encarnado que está desejando mal para você, que fez uma macumba, que está com inveja. Nós começamos a fragilizar a nossa capacidade de análise. Nós transferimos para outro encarnado. E é isso que eles querem. Passarem desapercebidos. Nós não os notamos. E criamos, dentro da nossa ignorância, desafetos encarnados por mera bobagem. Criamos inimizades, criamos situações extremamente desconfortáveis e das quais nós nos arrependeremos logo em seguida, mas não há mais o que fazer. Então, são muito numerosos esses fatos no dia a dia, na maioria dos encarnados, porque quanto maior é o número de vítimas encarnadas desses nossos irmãos, nós começamos a entender que alguns podem ser identificados e outros não. Então, nós que estamos estudando esse mecanismo, já conseguimos identificar encarnados que estão sob influência de espíritos. Mas a maioria não consegue identificar. A maioria sequer se dá conta de que isso existe.
E é nesse processo que nós podemos afirmar, então, que os desencarnados são responsáveis por grande número das ocorrências humanas no nosso dia a dia. Guardem isso, os desencarnados são os grandes responsáveis pela maioria das ocorrências humanas desagradáveis, perturbadoras, desastrosas. E ao entendermos isso, nós podemos fazer uma pergunta agora. Por que é que a maioria não percebe? Por quê? O que acontece que a maioria não percebe? Que está sob ataque espiritual. Porque eles agem de forma sutil. Eles agem de forma imperceptível. Eles agem de uma forma que eles vão invadindo o campo mental, o nosso pensamento. Eles não vêm subjugando, como nós vemos em filmes, que o espírito vem e pega o encarnado e joga no chão, toca na parede, faz isso e faz aquilo. Não é dessa forma. Porque eles seriam identificados rapidamente. E o primeiro instinto do encarnado, ao se ver atacado por algo desconhecido, é pedir socorro. Num primeiro momento. Mas se o assédio, a interferência é sutil, ela é no teu campo mental, ela é no processo de transmissão das suas energias, dos seus pensamentos, você não percebe. Você só vai se dar conta muito tempo depois. Muito tempo. E o que eles fazem nessa interferência no campo mental? Veja, eu não estou falando no pensamento. Porque nós temos a tendência a confundir o pensamento com o campo mental. São diferentes. Essas duas formas, embora estejam interligadas, mas elas são diferentes. O pensamento é fluxo, é emanação. O campo mental é aquilo que você alimenta, aquilo que você sustenta. Então, o que eles fazem conosco? Eles começam a transmitir pessimismo. Ah, esse emprego não está bom, tem um colega lá que não me agrada, o meu chefe pega no meu pé, não, está rindo lá. Está rindo lá. Tudo que eu faço tem alguém embarreirando, estão puxando o meu tapete, eu preciso pensar numa situação de sair daqui. Esse pessimismo... A Eliana está rindo lá também. Estou falando alguma bobagem? Imagina, a gente nunca pensou nisso. Antônio, Oi. Fala, querida. hoje aconteceu um fato vindo embora do serviço, dentro do ônibus. Sei. Assim, depois de meia hora dentro do ônibus, aí o motorista descobriu que tinha uma criança sozinha. Certo. Aí isso num calor terrível, parou o ônibus, Uhum. a criança estava perguntando como que voltava, né? Certo. Aí parou o ônibus, resolveu chamar a polícia, esse ônibus não vai sair enquanto a polícia não vem, e começou todo aquele povo reclamar, porque leva essa criança como se fosse seu sobrinho até o final da viagem, não sei o quê, entrega para o fiscal. Falou, não vou sair daqui enquanto a polícia não chegar, e aquele murmúrio. E também eu me peguei assim, nossa, nesse calor, essa criança atrapalhando todo mundo. E depois eu inverti isso, eu me peguei pensando nisso, né? Depois eu falei, não, vamos mudar isso, né? Esse foco, porque já estava ficando todo mundo agitado. Olha Ali atrás, eu mudei o pensamento e já falei assim, gente, vamos pensar, o motorista tem razão. E se fosse um filho nosso? Como que a gente gostaria de ser que essa criança fosse cuidada? Né? Ali atrás começou todo mundo a baixar, ficar quieta e tudo mais. Até eu fiquei assim, nossa, que bom que mudou de pensamento, né? Mas, a princípio, eu estava nesse pensamento negativo também. O que essa criança está fazendo nesse ônibus sozinho? Então, até esse momento, nós estamos falando de interferência individual, mas isso que a Ivone falou é uma interferência coletiva. São mentes na raiva, na irritabilidade, na acusação ao motorista, que ele é o culpado por toda aquela porcaria que está acontecendo ali, né? E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo.
Qual é o propósito disso? Só diversão? Claro que não. Eles estão coletando energia. Por fim, assim, houve uma mudança de pensamento, sabe? Todo mundo acolheu a criança, esperou a polícia, de boa, e vamos lá, e a polícia ficou com a polícia. Eu me ofereci à polícia, você precisa de alguém, eu fico com a criança até aparecer alguém com ela. Mandou seguir em frente, que eles iam cuidar e tudo mais. E foi resolvido o assunto. Enfim. Aí nós temos alguém que entrou na vibração dessa interferência coletiva, mas caiu em si. Por que ela caiu em si? Porque ela sabe que tem interferência espiritual. Peraí, eu estou entrando na onda dos caras. Vou inverter isso. Né? E esse fluxo de energia contrária, um outro que está mais próximo entra também, o outro também entra. E o grande intento, que era coletar energias de 40, 50 pessoas, é fracassado, coleta um pouquinho só. Mas e se atacam o motorista, batem no motorista, né? Agridem a criança, desejam mal para os pais que deixaram aquela criança desaparecer? Imaginem que loucura que viria isso. Então nós temos que ficar atentos a essas coisas do dia a dia. Porque se nós não percebermos, principalmente nos locais que nós ficamos mais tempo, que é o local de trabalho, que é o nosso lar, esse pessimismo que vai tomando conta do dia a dia, ele vai se agravar com uma outra consequência, que é a melancolia. Você entra numa espécie de tristeza, de desânimo, né? Você tem um autodepreciamento, você não se valoriza. Né? Eu não dou certo em lugar nenhum. Todos os lugares que eu vou, eu tenho a impressão que eu estou deslocado. Ninguém gosta de mim. Todos me olham de uma forma de desprezo, de sarcasmo. E você começa a entrar nessa melancolia, nessa tristeza, sem se dar conta que é projeção mental deles. Né? E essa transmissão de pessimismo, essa melancolia, esse depreciamento, você entra numa outra etapa que é a da calúnia. Você começa a falar mal dos outros, dos seus colegas de trabalho, daqueles que estão no seu lar, daqueles que convivem com você, porque realmente ele é uma pessoa desonesta, ele é uma pessoa vulgar, ela não presta para nada, ela tem toda essa beleza, mas é toda suja. Você começa a criar calúnias. Então nós estamos entrando num grau gradativo de aceitação da interferência espiritual. E para por aí? Não para. Não para por aí. Porque a partir desse processo de calúnia, você entra na maledicência, você começa a falar mal da pessoa. Porque quando você está caluniando, é uma coisa. Mas você vai falar mal da pessoa para o seu chefe, você vai falar mal para colega, você vai começar a criar um ambiente de extrema hostilidade para todos os que ali moram, que ali trabalham. E eles também começam a sofrer interferências espirituais, porque um deles aceitou entrar em sintonia sutil, delicada, sistemática com esses espíritos. E isso vai se espalhando como um miasma, como uma epidemia, uma pandemia, vai se espalhando isso. E é dessa forma que eles começam a se alimentar. Entendeu? Nós somos pastos, ou servimos de pasto para eles. E quando entramos nessa sintonia, aceitamos essa interferência. Tá bem? Pergunta? Tranquilo até aqui, né? Tá fácil, né? Antônio, tem uma dúvida em relação ao campo mental. O campo mental é onde encontra-se forma pensamento? Aquilo que você pensa o tempo todo. Uhum. É o que você alimenta o tempo todo. Uhum. Então, esse campo mental, ele vai atrair outros campos que estão se assemelhando àquilo que você está alimentando. Porque o teu campo mental, ele está sendo sustentado pela tua energia vital.
pelo fluido vital que só você tem. E o teu fluido vital pode ser interessante para muitos, que eles não carregam o fluido vital, né? Porque eles não estão encarnados. E como é que eles absorvem isso? Através das emanações hormonais, dos hormônios que circulam no teu sangue, que sustentam a adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, essas colinas da vida aí. E eles absorvem isso pelas emanações da tua aura, principalmente acentuando e estimulando mais e mais o teu campo mental. Ele não permite que o teu pensamento consiga atinar que tem algo errado. Eles não permitem isso. Você está preso naquela sustentação da monoideia. E é dessa forma que eles conseguem nos controlar. Sutilmente. Sim, Helena? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa coisa. Você falou sistema Campo mental. hormonal, é isso? Ah, sim. Sim. Ó, Antes eu não percebia, agora eu percebo, né? Quer dizer, até eu percebia, mas eu não associava. Mas é impressionante quando vem alguma coisa que vem numa força energética, contrária ao que você quer, é um calor assim, né? O corpo todo. Você reage, se né? inflama, às vezes, de raiva ou sei lá o quê, Sim. né? Ou de indignação, ou de, sei lá, um sentimento assim. E esse calor é a questão hormonal, né, que está em jogo, né? Não? É isso que você falou? É Claro. através É porque, desse processo? sim, porque nós temos sistema simpático, parasimpático e todas as intercorrências disso, né? E antigamente achava que um era antagonista ao outro, e sabemos hoje que não, que eles atuam sinergicamente, né? Mas vou dar um exemplo lá da Seara, tá bom? Para vocês entenderem essa questão. Alguns anos atrás, nós atendemos uma menina que estava seriamente sofrendo interferências espirituais. Seriamente. Muito jovem a menina, 17 anos, bonita, saudável, né? E aprendemos muito com esse trabalho com ela, mas naquele tempo, naquele processo de atendimento, não nos damos conta, eu não me dava conta do quanto eu estava aprendendo. Mas chegou um momento em que nós começamos a atender os espíritos que estavam com ela. Mas dentre todos esses que foram atendidos, um foi muito interessante. Eu perguntei a ele assim, mas qual é o seu interesse em uma jovem que está no início da vida, que vocês poderiam aguardar que ela adquirisse muito mais relacionamentos, outras pessoas ligadas a ela, para poderem usufruir de outros campos energéticos? Perguntei isso para ele. Por que você não espera um pouco mais? Vai acompanhando, né? Ele falou assim para mim, a sua ignorância me impressiona. Era ignorante mesmo. Sabe o que ela é para nós? Não, não sei. Ela é um Chanel número 5. Sacou o lance? O hormônio que ela libera no momento que nós estamos com ela é de um valor extraordinário aqui para nós. E nem todos conseguem liberar essa energia com essa qualidade que ela libera. Por isso que nós estamos com ela. E não vamos deixar facilmente. E aí que eu entendi o que o André Luiz diz sobre os hormônios espirituais, né? E eu disse a ele, e aí ele disse assim, se nós esperássemos ela ficar mais velha, o Chanel número 5 dela não seria mais Chanel número 5. Seria um perfume qualquer que a gente colhe por aí. Sacou? Olha aí o valor de cada um de nós. Olha o quanto a gente aprende com isso. E, então, cada um de nós temos uma determinada energia que é valiosa para eles. Por exemplo, no meu caso, que já estou mais idoso, que já estou com fluido vital bem baixo, né, que já está
degradando, eu não consigo mais metabolizar o fluido vital como antes, quando jovem, o interesse deles não é pelos hormônios, que eu já nem sequer tenho mais na quantidade devida, mas sim o conhecimento que eu carrego. Mudou. Se eles conseguirem interferir mentalmente em mim e me influenciar, eu passo a orientar vocês de acordo com o que eles querem. Eu estou sob influência deles. Então, isso tende ao infinito, viu, Ana Laís? Tende ao infinito essas intenções, os propósitos deles. É por isso que eles vão se insinuando de forma hábil, quase que natural, a gente nem se dá conta. E por isso que isso acontece com crianças. Porque eles tentam influenciar os pais, e os pais não estão muito atentos, estão vigilantes, eles passam a influenciar a criança. E a criança começa a ter comportamentos estranhos que levam os pais a se desequilibrarem. Então, a forma com que eles agem vai sempre pertencer ao campo mental. Não é a subjugação física, esqueçam isso. Se nós estivermos esperando, como acontece nos livros, que chegam pode até chegar para nós, pessoas em camisa de força, atada com cordas, amordaçadas, prisioneiras de 5, 6 segurando, não vai chegar. Não é comum isso. Agora chega aquele que diz, nossa, eu estou numa melancolia, eu estou numa tristeza, estou sem forças. Já aconteceu com vocês? Hoje eu estou sem forças, eu quero ficar na cama. Não quero nem abrir a janela. Interferência espiritual. Maléfica. Perversa. Que vão tomar conta, se senhorar, dominar a tua área de raciocínio. Por isso que você não pensa. Que ele domina o teu raciocínio. Então, conseguem entender a beleza disso? Isso é muito bonito, gente. Parece estranho falar isso para você, mas é muito lindo isso. Olha, o cara chega, eles chegam delicadamente, sutilmente, vão se moldando ao teu campo mental, você não se dá conta. Aí, quando eles conseguem vibrar no teu campo mental, eles começam a insuflar pensamentos em você. Raiva, depressão, melancolia, tristeza, tudo isso. Quando você aceita isso, eles começam a dominar o teu raciocínio. Aí chega a Eliana e diz assim para mim, Antônio, eu estou sentindo, meu amigo, você está muito estranho, você não era assim. Você está tendo uns comportamentos, você está iracundo, você está irascível, você era uma pessoa alegre. O que está acontecendo? Não é da tua conta. Quem te chamou aqui? Você que está imaginando coisas. Sai daqui. Quem te chamou? Percebe a reação? O raciocínio não se manifesta. Eu não paro para pensar assim, nossa, Eliana, eu não tinha me dado conta, amiga. Obrigado por você me falar isso. Vou pensar sobre, então vou procurar ajuda para saber o que vou perguntar para outros. É o meu raciocínio ainda livre. Mas quando eu já estou com o controle do raciocínio na mão deles, eu não ajo assim. Eu me afasto. Eu me torno uma pessoa não sociável. Eu me refugio, eu procuro me isolar. Temos trabalhadores assim. Né? Tá lá, se esforçando e tal, mas você percebe que o campo mental está bem ainda sob a influência desses irmãos nossos. E o que é que ajuda o trabalhador? A paciência, a orientação, as aulas, mostrar que é possível se libertar deles. Esse é o nosso entendimento. E não acusar, né? Olha, você não está em condições de permanecer no nosso grupo, portanto, você deve procurar outro. Não é dessa forma que você ajuda. Você pode até afastar do trabalho. Às vezes é necessário. Às vezes é necessário. É difícil tomar uma atitude dessa.
mas é necessário para o bem do grupo maior, né? Necessário isso. Estão entendendo até aqui nosso processo de interferência mental desses nossos irmãos? Então pense Antônio, assim. Oi, pode falar mesmo. Alexei, Fala, Alex. deixa eu tirar uma dúvida, então. Fala. Essa influenciação é o primeiro passo, Uhum. né? Não vou te falar o primeiro passo da interferência, não, mas é o passo inicial para a instaurar-se um processo obsessivo, né? Ainda é aquela sutil influência negativa que eles exercem para todo mundo, vamos colocar assim. Sim. Se a gente permite essa aproximação, a gente vai tendo afinidade com essa troca fluídica, todo aquele Sim. processo que demora um tempo, aí sim se torna um processo obsessivo, né? Esse é o passo. Exatamente. Tá. Mas conosco eles agem de forma diferente, tá? Eles não agem dessa forma. Conosco, que somos estudiosos, que estamos adentrando esse mundo, não é essa atitude deles, não, é outra forma. Isso que eu estou falando é de uma forma mais ampla, mais para a população em geral. Conosco, vocês já fizeram exercícios disso anos atrás. Conosco, eles vão procurar nos conquistar através do cardíaco. Lembram que fizeram exercício? Ou não lembram? Vou refrescar a memória de vocês. Vocês estão lá na reunião mediúnica. Tá? Aí eu digo assim, relaxem, prestem atenção, que esse é o momento de nós entrarmos em contato com a espiritualidade. Eu dei uma orientação vaga. Eu não disse o contato com os amigos espirituais, com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade. Então, nesse momento, como é um exercício de aprendizado, isso como lá no nosso grupo, tá? Em outros grupos não é bem dessa forma, não. Você está ali receptivo. Esse espírito inteligente, eles não são burros, gente. Eles não são grosseiros. Eles são muito inteligentes. Eles sabem manipular energias. Eles sabem hipnotizar. Eles sabem todas as técnicas. Eles sabem que se ele chegar em você com a energia ruim, você identifica na hora. Você sabe que a vibração não é a do amigo. O que ele faz? Ele muda o padrão vibratório dele por milésimos de segundo, porque ele não sustenta a vibração boa, não é a essência dele. Então ele emana uma pequena energia agradável para você, desgastante para ele, mas é agradável para você. Então você sente aquele fluxo, e você fala, nossa, que coisa gostosa, e some. No próximo exercício, você já espera isso, você começa a ter um reflexo condicionado. Você entra na sala para, nesse momento, você sentir aquela energia. E ele vem novamente, emana uma energia um pouquinho mais, e você acolhe. Falta de orientação da direção sobre esse aspecto. Na terceira vez, você já chama. Nossa, que espero que aquele meu amigo, aquela energia gostosa, que eu sei que eu vou encontrar, esteja lá comigo. E ao sentir, eu quero profundamente sentir mais e mais. Você estabelece conexão mental com ele. O teu campo mental começa a sintonizar com o dele. Lembra, Alexei, daquele, quando eu falei, fecha o frontal? Lembro. Mais ou menos isso, viu, meu amigo? Você já sentiu tontura naquele dia, né? Você ficou meio abalado, né? Lembra disso? Desconfortável. Sim. E a gente estava num trabalho, né? Era nítido a força dele. Era, até hoje eu lembro da imagem, é a dominação, é difícil explicar, né? Mas é a dominação, exato, é isso. Ele não tinha forma, né? Não era nem para falar assim, mas é isso, é uma dominação telepática. Domina muito, muito rápido. Muito nesse rápido. Processo que nós vamos aprendendo. Então, quando nós começamos a fazer exercícios, nós dizemos assim, vamos nos preparar para acolhermos os amigos espirituais, que toda a proteção se estabeleça,
que nada além daquilo que irá beneficiar o nosso aprendizado tenha a oportunidade de adentrar os campos de energia, nós limitamos. Mas, quando nós estamos em grupos que dizem assim, vamos começar a reunião mediúnica, todo mundo senta e já começa, entra quem quiser, né, meus amigos? Entra quem quiser. Aberto o campo. Então, nesse sentido, nós temos que entender toda ocorrência, todo acontecimento desagradável, malsão, que acontece conosco, com aqueles que estão próximos a nós, ou que você observa no dia a dia, não é por acaso, é trabalhado na erraticidade. Isso é trabalhado, isso é planejado, isso é estudado, isso é devidamente mapeado, todo um protocolo que eles vão seguindo para poder atingir esse objetivo. Exemplo, muitos de nós já perdemos, em termos de encarnação, entes queridos. O meu irmão desencarnou na Covid, a Ivone, o Rafael desencarnou há pouco tempo, a Eliana também tem uma filha que desencarnou. Todos nós já tivemos, ou teremos, né? Se nosso pensamento nos prende a esses entes queridos de uma forma de dor, de sofrimento, de angústia, de não aceitação e entendimento, tenha certeza que esse processo de alimentação desse mecanismo da revolta, da não aceitação, ele já foi planejado, ele já foi elaborado na erraticidade, que eu poderia chamar de uma erraticidade doentia. E você aceita essas emanações e você mergulha nisso. Aí você vai para o suicídio, como a maioria faz, né? Porque a grande ilusão que eles projetam naqueles cujos entes queridos partiram é que você vai reencontrar o teu ente querido. É o que eles projetam. Não, você vai reencontrar, ele está te esperando, ele está te chamando. Tá? Então, toda ocorrência malsã, em qualquer lugar que nós estivermos, que nos desequilibra, ela é trabalhada na erraticidade inferior. É lá que ela é trabalhada. Onde estão amontoados esses irmãos infelizes, que sentem prazer em perseguir a gente. Eles têm prazer em nos perseguir. Né? Eles ficam felizes com isso. Tá difícil o entendimento disso? Não, né? Mas, Antônio, então o que é o meu campo mental que atrai esses irmãos? Vamos começar com a inveja branca. Eu não tenho inveja. Eu tenho uma inveja branca, né? Como se houvesse inveja preta, né? Negra, né? Inveja é inveja. Né, Rafael? Eu estou com o princípio de pneumonia, né? Ah, isso é frequente. Nossa, quase que deu. Comecinho de infarto. Comecinho de infarto, né? Pneumonia é pneumonia, gente. Infarto é infarto, não tem começo. Então, esses sentimentos de inveja, o desejo de perseguir as pessoas, de se vingar, perseguições doentias, mesmo que você não faça isso, mas esse desejo é que vai criar esse campo mental que vai atrair essa imensa faixa de desencarnados que vão se envolver no teu comportamento. É aí que a coisa começa. Então, nós abrimos as portas para eles. Quando nós nos irritamos sem saber o porquê, quando nós nos descompensamos de uma forma que nem nós entendemos, são interferências deles. E essa imensa faixa de desencarnados vão criar situações embaraçosas para nós. E situações de agressividade. Como é que eu reagi dessa forma que eu nunca esperava que eu fosse fazer isso? Eu quero enforcar esse maldito desse aluno que me inferniza. Por mais que eu explique para essa cabeça de melão, ele não entende. Você está fazendo exatamente o que eles querem. Né?
Por exemplo, eu como enfermeiro, eu tinha, na época que eu comecei, era atendente, auxiliar e técnico de enfermagem. Agora é só técnico, né? Imagina você ser responsável por aquele que vai cuidar do outro, que sequer sabe ler e escrever. Quanto mais aplicar medicações que são perigosas, né? E você começa eu, no caso, como enfermagem, eu começava a entrar num pensamento de que aquela pessoa sumisse dali, que ela ficasse doente para ela não vir trabalhar. Olha a ignorância. Olha o que eu gerava em torno de mim cuidando de pessoas. Olha o que eu ia levando naquelas enfermarias, naqueles apartamentos, naquelas crianças que eu ia tocando, que eu ia cuidando, e ao invés de levar energias sadias, eu levava energias deletérias, doentias, né? Embora o teu coração seja bom, mas você não sabe o que está fazendo. Você está em plena ignorância de si mesmo. Então, esses sentimentos de inveja, de vingança, de perseguição, geram essas situações. E essas situações, elas estão fora do nosso comando. Porque lembram que eles bloqueiam o pensamento? O teu raciocínio lógico fica totalmente turvado, você não tem discernimento. Então, nós passamos a agir por impulso, instintivo, sob controle. Então, dessa forma que eles vão interferindo em nós. E por que eles sabem tão bem isso? Onde é que eles aprenderam isso? Com quem eles aprenderam isso? Eles já foram os encarnados da Terra, né? Não foram? Foram cientistas, foram professores, não é? Foram médicos, foram enfermeiros, foram psicólogos, psiquiatras, foram tudo isso. Foram políticos. Então, eles aprenderam aqui, encarnados, sob influência de outros. Aprenderam, voltaram para lá e vão colocar em prática o que eles aprenderam. Sim, Eliana? Então, nessa formação que eu fui fazer aquela semana, né, que eu não sim. estive, o que foi dito? Que nós temos as reações emocionais, né? Uhum. E essas reações, elas são imperceptíveis a nós muitas vezes. Muitas vezes nós não temos consciência de que nós reagimos daquela forma. Uhum. Então, uma das ideias é exatamente essa que eles não falam em Santo Agostinho, mas eles falam da gente fazer essa revisão diária. Então, por exemplo, é um dos exercícios que a gente tem que fazer, inclusive, qual foi a situação que te deixou, que te desequilibrou, por exemplo. Então, você pensa, o Antônio, sei lá, não falou oi para mim. Uhum. O Antônio abraçou todo mundo, não abraçou eu. Uhum. O que eu senti? Senti ciúme. Então, você pensa no sentimento que você teve. E, além do sentimento, você pensa no pensamento que você teve, que foi esse. O Antônio não gosta de mim. Uhum. Então, você vai anotando. Você vai fazendo isso hoje, dali a pouco mais uma situação, amanhã tem que realmente escrever, porque aí você vai encontrar um denominador comum. E esse denominador comum é que eu estou entendendo pela sua fala, que é a brecha que eles precisam para essa ação. É aí que eles vão agir. Né? Que é eu acho que é até meio reflexo condicionado nosso, né? A gente aprendeu a reagir de certa forma e às vezes nem tem consciência mesmo. Porque quando nós aprendemos a discernir o reflexo condicionado, que é instintivo, por exemplo, comer, beber, evacuar, isso é reflexo condicionado do próprio eu. Do reflexo condicionado específico, que é aquele que você aprende, que te ensinam, quando você separa e consegue separar os dois, você começa a perceber como é que o teu reflexo condicionado específico, que você reage sob estímulo, interfere na tua conduta pessoal. É disso aí, viu, Helena? Né? Se esse reflexo, esse estímulo, interfere na tua conduta pessoal para pior, você tem que alterar essa conduta pessoal, porque senão você não sai. Daí essa dinâmica de anotar, de analisar, de
estudar todo esse processo, né? Quando você altera a tua conduta pessoal, que é o que eles não deixam fazer, você muda o teu campo vibratório. Essa é a alternativa para você sair. Quando você muda o teu campo vibratório, você propicia o teu campo vibratório de sair da interferência deles para a ação da espiritualidade amiga. Você sai dessa muito interessante, muito interessante. Claro que eles não estão falando de espiritualidade, nada, né? Mas agora juntando as duas coisas, né, que fica muito legal, muito bonito de ver, né? Como que funciona, né? Como que funciona, realmente. E funciona. É Joana de Ângeles, a Helena sabe que eu leio muito a Joana de Ângeles, né? Que eu gosto de Joana. Joana de Ângeles diz assim: quando você se afasta do amor, do bem, você se aproxima da dor. Uhum. Quando você se afasta da dor, você se aproxima do amor. Então, o sofrimento auto-infligido, a culpabilidade, o não perdão, desaparece, porque você está envolto em amor. Quando você sai do amor e vai para o sofrimento, para a dor, vem a culpa, vem a autodepreciação, a desvalorização de si mesmo, o processo de depressão. Você entra nesse processo. Você está no campo mental deles. Então, mas é que trazer para a consciência que é a chave do negócio. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Por isso que é necessário todo esse trabalho que a gente faz, dá aula, orienta, faz passe, faz sala 2, faz vibração. Tudo isso você está alterando o teu campo vibratório. Porque você está, em algum momento, você está conseguindo sair dessa mecânica de interferência coletiva. Uhum. Só que, como eles sabem disso, eles nos acompanham o tempo todo, certo? O que eles vão fazer? Vão escolher alguém que mora com você, ou convive com você, ou é mais próximo, que está no mesmo campo mental deles. E o induzem a desequilibrar você. Não tenho dúvida. Aí a Valentina, o marido, né? Aqui em casa. Antônio, eu tenho vivenciado isso 2 semanas em seguida. E eu sei que é sobre esse efeito que eu tô passando com a Valentina, você acredita? Claro. Vou interferir mesmo. Eles vão fazer isso. No caso da Ivone, por exemplo, é a filha, né? E no caso da Ana Laís, pode ser alguém que trabalha com ela, não importa, ou um namorado, ou um parente, não importa. É alguém que está no campo mental deles. Como eles não conseguem entrar no nosso, eles induzem esse a nos desequilibrar. As técnicas são as mais diversas. Se a gente pensar que existe só um jeito deles agirem, nós somos criancinhas perto dos planos que eles traçam. Nós somos bebezinhos, né? Então, de acordo com a nossa mente, nós podemos asseverar que os nossos pensamentos, as ocorrências do nosso dia a dia acontecem em qualquer lugar. Qual o grande problema? Que nós usamos uma palavra chamada somatização. O que é a somatização? A somatização é o quanto o teu campo mental, o teu pensamento começa a causar danos no teu corpo físico. Surgem doenças. Insônia, quem tem insônia aqui? Acorda às 2 da manhã, não consegue dormir mais. Vai para o Zolpidem. Vai para os Azepam da vida. Vai para o paliativo. E é necessário entender que, sim, são interferências espirituais, porque nós somos valiosos para eles, gente. Nós somos pedras preciosas para eles. Nós estamos na carne, eles não. Né? E também, e esses espíritos perturbadores, eles vão vigiando
as nascentes do nosso coração. Aquela raivazinha que surge, aquela mágoazinha que vem, eles estão vigiando. E nós passamos por isso. Nós sentimos isso o tempo todo. E eles vão observando quem sente mais. Então, a Rose sentiu, opa, vamos ficar de olho nela. Ana Laís sentiu, opa, vamos ficar de olho nela. Entre as duas, peraí, a Ana Laís está sentindo mais rápido do que a Rose, então ela é uma provável vítima, não quer dizer que vai ser. Mas aí eles olham e veem o Antônio. Nossa, a gente nem precisa ficar de olho nele, porque ele está nisso o tempo todo. Vamos perder tempo com a Rose? Vamos perder tempo com a Ana Laís? Claro que não, vou pegar comigo mesmo, não tenha dúvida. Até me exaurir, até acabar comigo. Aí vão procurar novamente os outros. Então, eles vão procurar possíveis vítimas para dominá-las depois. Eles vão dominar mesmo. Precisa vigiar o nosso coração. Precisa vigiar. Porque nós achamos que a mente controla o nosso coração, mas não é verdade. O Dr. Romário Araújo, desencarnado, já um excelente médico da Unicamp, provou que os primeiros neurônios surgem no coração. Depois é que vai surgir no cérebro. Tem um livro dele, estudioso da Unicamp, com pesquisa de laboratório provando isso, cientificamente. Os primeiros neurônios surgem no coração. Então, o coração é que vai determinar a nossa atitude. Se o meu coração se enche de raiva, de rancor, o meu processo mental entra nesse campo vibracional e eu vou partir para a violência. Por isso que Jesus fala da mansuetude, sede mansos de coração. Sejam pacíficos. Né? Amem como eu vos amo, como o Pai vos ama. Então, os espíritos perturbadores, eles vigiam o nosso coração primeiro, para depois entrar nesse campo mental, influenciar nossos pensamentos e depois nos controlar na área do raciocínio. Tá? Pergunta? Alexei, Regina, Rose, Ana Laís. Antônio, Oi. em relação dessa influenciação, ele também evita da gente se conectar com o nosso amigo? Ou seja, acaba sendo mais difícil ou confunde a energia do seu amigo com a dele? Não, ele não consegue confundir a energia do amigo. Você confunde. O encarnado. O encarnado confunde. Porque quanto mais você aceita essa influência sutil, lembre-se que eles não respeitam o livre-arbítrio, o amigo respeita. Tá? Então, o teu livre-arbítrio, embora tenha um limite de livre-arbítrio, é que determina o quanto você aceita de influência do lado A ou do B. Quanto mais você aceita do A, que são os adversários, menos você consegue detectar a influência do amigo espiritual. Por isso você tem cada vez mais dificuldade de percebê-lo. Aí você diz assim, eu não consigo mais, eu não tenho um amigo espiritual, Deus não me concedeu um amigo espiritual. Não, tem sim. Você que se afastou dele, vibracionalmente. Então o teu trabalho, já que o teu trabalho, por tua vontade, foi se afastar dele, por tua vontade você tem que se aproximar. Tá? O esforço de retorno é seu, não é dele. Assim, em relação a essa sutilidade que você fala, poderia ser, então, relacionado ao meu livre-arbítrio. Por exemplo, tô aqui, por exemplo, aconteceu uma vez comigo assim na academia. Tem um armário lá no vestuário, vou guardar minhas coisas no número 99. Mas aí vira e fala assim, não, 103. Aí eu fiquei assim, olhando, falei assim, mas não entendi. Fui lá, guardei no 103, depois falei assim, quer saber, eu não vou no 103. Eu pensei no 99 primeiro, eu vou no 99. Seria mais ou menos esse exemplo de sutilidade ou não? Não.
Não, isso é uma brincadeira de criança, né? Que algum espírito zombeteiro que aprontou isso com você. Não, eles não perdem tempo com isso. Não perdem tempo com isso. Eles são um zombeteiro. Deixa ela brincar para lá e para cá, vamos dar risada da Ana Laís por um tempo. É só isso. Deram risada, então, porque foi isso que aconteceu. Aliás, é o que eles mais fazem com você, é ficar zombando de você, né? Que você ainda cai na pilha deles, né? Você ainda cai, né? Eu não caio, não fazem mais isso comigo, já fizeram, né? Mas não, Ana Laís, não. Os perturbadores espirituais, eles ficam te vigiando, eles não se manifestam, querida. Não se manifestam. Entendi. Entendeu? Então vamos pegar o exemplo da academia. Tem alguém sentado lá no aparelho conversando no celular, e você quer fazer o exercício. O que você sente? Porque o tempo está passando, ele está lá sentadinho lá, sem fazer porcaria nenhuma, te empatando. Você vibra amor por ele? Ou por ela? Você quer tacar uma pedra daquela, uma anilha daquela na cabeça dele, não quer? É? Pois bem, essa vibração rápida que você emanou, eles registram, eles anotam ali. O local da academia pode ser um ponto onde eles escolhem para interferir em você, porque você está num campo vibracional de invigilância. Você está vibrando energias propícias a eles. Aí eles vão interferindo. Tá? Então, eles não têm local, não têm hora, não têm momento, não têm idade, não tem nada disso. Eles não respeitam nada disso. Nada. Tá? Para que vocês entendam um pouco melhor, existe uma única condição que o amigo espiritual não, entre aspas, respeita o livre-arbítrio. O encarnado não pode apelar ao livre-arbítrio. Quando ele está dementado, quando ele já causou tanto mal para ele que ele não tem condições mais de escolher por si. Aí o amigo espiritual interfere e escolhe por ele. É uma das poucas situações que o livre-arbítrio é rompido nesse instante, pela espiritualidade amiga. Os demais não. Tá? Então, quando você não tem mais condições, você errou tanto, todas as oportunidades já foram dadas e você não tem mais oportunidade de escolher. Aí eles decidem por você. Mas a espiritualidade adversária não leva isso em conta. Eles vão interferir mesmo. Então, quando nós estamos cercados e com a nossa mente confusa, né, o nosso raciocínio está entorpecido. Sabe quando o teu raciocínio está entorpecido, você não consegue pensar direito? O sentimento seu está confuso, você não consegue definir muito bem, o teu comportamento está estranho. Aquele exemplo que eu dei da Eliana falando comigo, você está sempre de mau humor, né? Você não sorri, você não tem leveza. Pensa na possibilidade de você estar sob inspiração de espiritualidade inferior. Pensa nisso. Pode pensar. Sim, Ivone? Não, querida? Então veja o que eu citei aí, né? Você está com a mente confusa, teu raciocínio está entorpecido, você está com o sentimento confuso, teu comportamento está estranho, você está sempre de mau humor, você tem que pensar na possibilidade de você estar sob interferência espiritual inferior. Tem que pensar nisso. Quando chegam na nossa mente impressões, sensações de caráter, de desânimo, esse país da vida só tem corrupto, a miséria se espalha, nada dá certo, é uma exploração do outro, você não tem esperança em nada, você pode estar sob influência hipnótica de maus espíritos. Pode estar sob influência hipnótica. Então, nós somos os guardiões de nós mesmos. Nós somos aqueles que temos que estar de atalaia, como diz André Luiz, né? E Joana também fala isso. Você tem que ser atalaia, você tem que estar de sentinela para você não entrar nesse intercâmbio, porque é um intercâmbio infeliz.
É um intercâmbio infeliz. Nós precisamos estar no intercâmbio de bom agouro, de bom não, vamos dar um nome aqui, peraí. Você tem que estar no intercâmbio que lhe traga alvitre, de bom alvitre. Bom, Eliana, essa era a palavra mesmo que eu estava buscando. Quando nós estamos em intercâmbio infeliz, nós ficamos desanimados de tudo. Vocês começam a ter olha como o desânimo influenciado por eles é sutil. Nossa, eu sou uma pessoa que não falto nas aulas, mas eu já aprendi bastante. Eu vou faltar a próxima aula, eu não estou com vontade de ir na próxima aula. Eu não vou. Se eu for lá, eu vou acabar atrapalhando a aula. Então eu vou ficar aqui quietinho, na minha, e na próxima eu vou. Esse desânimo que você acredita que é seu, essa complacência, esse cuidado com o outro, né? Ah, não, eu não quero perturbar o outro. Isso é hipnose profunda que eles estão fazendo em você. Eles estão te induzindo a pensar que está beneficiando o outro. E você não pensa que está se prejudicando. Porque você está no foco hipnótico de que você não quer prejudicar o outro, mas você não percebe que prejudica você. E é nessa fase que essas doenças repetitivas começam a acontecer. Não vou hoje porque estou com dor de cabeça, não vou hoje porque estou com isso, não vou aquilo porque estou com aquilo, e isso vai se espalhando na tua vida. E chega um momento que essas doenças repetitivas, que eles induzem você a acreditar que carrega, que você tem e não tem. Ou se você tem alguma, eles acentuam os sintomas. Eles acentuam os efeitos da doença em você. Para que você continue servindo de alimentação energética para eles. Então, as interferências espirituais da espiritualidade inferior, ela é tão... ela vai se espalhando de uma forma tão sutil na humanidade que a maioria da humanidade não se dá conta que está sob influência de espíritos. A maioria. China, Japão, todos os países, a humanidade como um todo. Daí agora nós entendemos por que em um livro de André Luiz diz que 2/3 da população, quando dorme, vai se locupletar, vai se encontrar com os espíritos inferiores, 2/3 da humanidade. 1/3 fica meio que entre um lado e o outro. E menos de 1/3, muito menos, são os que vão para as reuniões de estudo, para as reuniões de aprendizado. E daí nós compreendemos por que o mundo que nós estamos é esse mundo cheio de guerra, de pandemias, de desastres naturais, de violências, né, de corrupção, de assassinatos, de exploração da mulher, de exploração da criança, de exploração do idoso. Nós entendemos agora por que esse mundo ainda é assim. Porque nós alimentamos esses espíritos. Nós alimentamos aqueles que nos prejudicam. Nós batemos palma para eles, sentimos saudades deles. Eu sinto saudade do meu obsessor, do meu vampirizador, do meu magnetizador. Eu quero ele aqui comigo. Né? E é nesse processo que nós vamos percebendo que nós não podemos dar trégua quando pensamentos inquietantes começam a surgir na nossa mente. Estou dirigindo, estou indo para algum lugar, e do nada eu penso, não, vou bater meu carro. Do nada. Pensamentos inquietantes começam muito sutilmente, muito de leve. A minha profissão é uma porcaria. Eu pensei que eu ia ser algo e agora não me tornei ninguém.
eu não tenho mais segurança naquilo que eu faço, eu, eu olho para a minha vida e não vejo nada de concreto que me traga satisfação própria. Eu tenho casa, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu posso comer a comida que eu quero, eu posso sair com a pessoa que eu quero, eu posso ir na festa que eu quero, eu tenho várias festas para ir, mas tem um vazio por dentro, um pensamento inquietante, algo que não te dá resposta. Fica atento. Fica atento, porque se der trégua, você cai na malha deles. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. E essa vigilância é em todo o tempo. Todo o tempo. Não é vigiar pura e simplesmente, mas estar com o pensamento ligado à espiritualidade automaticamente. Você acorda e você. A Ariana, ela tinha dificuldade para isso, lembra, de ter o pensamento quase que constante em coisas, né, da espiritualidade. Hoje a gente já faz isso naturalmente. Você acorda e a primeira coisa que você sente é que você está ligado com a espiritualidade. Você tem confiança no teu dia. Você sabe que vai passar por problemas, mas isso não te tira a vitalidade do espírito. Sente que o teu corpo está decaindo, está envelhecendo, pode ficar doente, pode ter isso. Isso é natural do processo encarnatório no mundo que nós habitamos. Mas a tua alma livre depende de você. Se você deixa para que o outro tome conta, já era. Entendeu? Então é importante nós compreendermos esse mecanismo. Alguma pergunta até aqui? Tá fácil, né? Tá bem tranquilo, né? A gente não está abordando processos hipnóticos profundos do encarnado. Não estamos entrando nesse campo. A gente está falando da parte superficial. Então, Antônio, oi. esses pensamentos negativos, a gente percebe no nosso dia a dia. Eu vejo assim, no meu caso. Eu estou em casa, falo, não estou animada com o meu trabalho. Não vou conseguir fazer aquele serviço, aquela coisa, aquela outra. Depois que eu estou no serviço, você vê o andamento e não é aquele monstro que estava criando na sua mente. Parece que é um obstáculo para você desistir mesmo do serviço, ir lá pedir as contas. Não quero isso. É isso mesmo. Mas no dia a dia você vai vendo que não tem nada a ver. Você consegue e sai tudo bem. Eles realmente induzem projeções mentais em nós de que nós somos incapazes para dar seguimento à responsabilidade que nós assumimos, né? Então vem uma proposta para você, por exemplo, de uma promoção, e o trabalho se torna mais exigente, e vem essa sensação de impotência, de incapacidade de conseguir dar conta daquilo. Mas, ora, se alguém nos ofereceu, não ofereceu do nada. As pessoas estão nos observando o nosso dia a dia, a nossa tarefa, e vem e nos oferece. Mas isso é um processo de crescimento próprio. Eles não querem isso, porque se você cresce e aceita e você fica firme nesse trabalho, você não deu rasteira em ninguém, você não causou mal a nenhuma pessoa, você foi por teus próprios esforços, isso te dá mais segurança, mais maturidade. Portanto, você sai das mãos deles. E eles querem que você permaneça. Eles vão projetando isso. A espiritualidade amiga te induz a ir para o trabalho. E espera que você se esforce para isso. Quando você vai... O que aconteceu com você, Ivone? Você se libertou da influência mental deles, chega lá, o amigo influencia você e você percebe que o trabalho não era aquele monstro que você imaginava. Aí você fala assim, puxa vida, ainda bem que eu vim. Né? Ainda bem que eu vim. Não me deixei abater por aqueles pensamentos. Isso é permanecer vigilante. Essa é a vigilância que é necessária. Quando
a nossa mente começa a desorganizar os nossos programas, os nossos planos, é preciso estar atento. E a melhor forma de nós nos protegermos é ser manso, ser dócil, ser pacífico. Porque quando nós estamos sendo mansos, dóceis e pacíficos, nós não estamos sendo submissos. Nós estamos no comando das nossas emoções. Se você é manso, se você é dócil, se você é pacífico, você tem a energia que eles gostam? Vem um obsessor e diz assim, eu quero a energia de amor da Ivone. Você acha que ele vai querer isso? Claro que não. Aí vem outro, eu quero essa paz que a Ivone tem. Você acha que ele quer? Claro que não. Então você, no teu comportamento, você afasta esses espíritos. Quem se aproxima? A espiritualidade amiga. Quanto mais manso, quanto mais pacífico nós nos esforçamos por ser, mais estamos amparados pela espiritualidade amiga. Tem que ser manso no trânsito, tem que ser manso no lar, tem que ser solidário no dia a dia do trabalho, tem que ter uma conduta nobre, tem que ter ética, não digo moral, que a moral vai mudando com o tempo, mas nós conseguimos, na moral do nosso tempo e na ética que é imutável, nós conseguimos nos equilibrarmos, nós estamos fora das conspirações das forças do mal, que eles estão conspirando. Ou vocês acham que, enquanto nós estamos tendo essa aula, a espiritualidade não está assistindo a aula? Somos só nós aqui? Claro que não. Tem centenas de espíritos assistindo a nossa aula, sendo projetada na espiritualidade por mecanismos muito mais avançados que os nossos. Hoje nós temos internet, eles têm muito mais do que isso. Então, essa aula, essas perguntas que vocês fazem, os seus pensamentos, estão sendo mostrados em telões para eles. Vocês estão sendo expostos na espiritualidade que estão assistindo. Aí, Vilina, eu estou na cabeça assim. O Alex, o Alexei, a Iracema, a Regina, o Rafael, que estão lá nas câmaras escuras, estão claramente visíveis lá para eles. Né? Então, essas conspirações da força do mal, que são para nos desajustar, elas são contínuas, elas não param. E quando elas não encontram campo na nossa sintonia, o que eles vão fazer, que eu já falei? Vão buscar pessoas semelhantes a elas para te provocar. É isso que eles vão fazer. Né? Com isso, Mas é uma pergunta. Faz. Isso justifica tudo aquilo que a gente vê, por exemplo, naqueles grandes catástrofes que acontecem, o homem-bomba que vai não sei aonde, o cara que entra no cinema e metralha todo mundo. Quer dizer, isso tudo tem uma conspiração dessa sociedade inferior para que essas tragédias aconteçam, né? Para alimentar essa energia, né? Sem sombra de dúvida. As Torres Gêmeas, né? Sem sombra de dúvida. A guerra na Líbia, no Vietnã, a bomba atômica no Japão, tudo isso. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, invasão romana, toda essa interferência. O 8 de janeiro aqui no Brasil. 8 de janeiro aqui no Brasil. Ainda há muitos irmãos nossos encarnados, influenciados por eles, tentando criar uma guerra civil na nossa nação. Interferência espiritual, mentes desprevenidas, que seguem lideranças que estão imbuídas e vieram com o compromisso de causar destruição, que infelizmente é o nosso irmão, que ex-presidente, ele responderá seriamente pelo que ele fez. E estou falando isso de coração, não tenho raiva dele, nem desejo mal a ele, aprendi isso. Mas ele responde, ele tem o poder, guardem isso. Aquele que tem o livre-arbítrio, que interfere no livre-arbítrio do outro, responde pelo outro. Tá? O livre-arbítrio meu, de orientá-los, de procurar trazer informações a vocês,
E se eu deturpo essas informações e vocês assimilam isso e passam a executar, eu respondo pelo que eu causei em cada um de vocês. Agora imagina esse irmão responder por essas milhares de mortes do Covid. A raiva dessas famílias. Imagine os médicos que apoiaram essa loucura da ivermectina. Foram contra a ciência. Imagina, eles vão responder por isso, gente. Não é castigo, é lei divina. É consciência. Por isso que nós somos responsáveis pelas ocorrências em que estamos envolvidos. Nós somos responsáveis. Não é Deus, não é Jesus, não são os amigos espirituais. Não são os obsessores, eles apenas aproveitam-se disso. Essa é a questão. É preciso nós nos libertarmos dessas situações. São situações deploráveis que tiram a nossa força, tiram a nossa coragem. Nós deixamos de sintonizar com o amor, deixamos de sintonizar com Jesus, deixamos de sintonizar com a espiritualidade. Nós nos tornamos tão cruéis quanto eles. Não nos importamos com o próximo. Quando nós percebemos em nós a insensibilidade da dor do outro, fica atento. Quando a dor do outro não te incomodar, não mexer com você, fica atento. Você não está aproveitando a sua encarnação. Não como deveria. Você não está cumprindo com os teus próprios compromissos de melhoria. Você poderia aproveitar muito mais. Não podemos ser insensíveis. Não podemos ser aqueles que não nos importamos. Nós precisamos ser responsáveis pelo que nós fazemos, pelas ocorrências que estão conosco, e precisamos nos libertar de situações deploráveis, negativas, doentias, para não perdermos força e coragem. Porque nós a gente perde a força e coragem e desistimos da vida. E iremos responder por isso. Interferências espirituais em nós que nós chamamos, aceitamos, cultivamos e praticamos. Abandonamos os amigos espirituais. Abandonamos o Evangelho de Jesus. Abandonamos as vibrações de amor e de perdão. Nós nos tornamos apenas instinto, ganância, avareza, posses, usurpar o próximo, aproveitar da dor do outro. Nós somos aqueles que retiraram o óbolo da viúva, exploramos as viúvas, né? Que Jesus fala que se você explora, Jesus fala ali, dá a impressão que ele está falando do dinheiro da viúva, né? Tira, mas não, ele está falando do espírito que está sendo sugado por aqueles vampiros chamados religiosos. É isso que Jesus está falando. E vamos responder, não há dúvida. Então nós precisamos sintonizar com o amor. Lembra que eu falei que quando nós sintonizamos com o amor, nós nos afastamos da dor? Nós teremos dor física, teremos dor de sofrimento, de doença, teremos, porque o que nós estamos colhendo aqui, nós plantamos lá atrás. Então a colheita é obrigatória. Mas quando nós estamos sintonizando com o amor, nós vamos colher amor no futuro. Se ao desencarnarmos o nosso estudo de ontem, lembra do nosso estudo de ontem? Quando nós desencarnamos em paz, sereno, compreendendo o que estamos passando, nós, ao desprendermos do corpo físico, estaremos cercados de amigos felizes pelo nosso retorno e por termos vencido a encarnação. Nós estamos quase vencendo a encarnação. Não vencemos ainda. Muita coisa vai acontecer. Mas se nós estamos sintonizados com o amor e cultivamos esse amor, ficamos vigilantes nesse amor, nós seremos aureolados pela paz de espírito. Não é a paz humana, não é a paz do mundo, como Jesus fala. Mas a paz que vos dou não é a paz do mundo, é a minha paz. Não é isso que Jesus fala? Não é isso? Ele não está falando desse mundão aqui nosso, não. Mas se você não sintoniza com o amor, você será o quê?
cercado pelas sombras. E ficará muito tempo mergulhado nela. Não é castigo divino. Não é. Não é frequentar a igreja. Não é ir na reunião mediúnica. Não é pertencer a qualquer congregação. É o que o teu espírito tem de luz, que determina para onde você vai. Como é que chama isso, Eliana? Peso específico do perispírito. Quanto mais leve o teu peso específico do perispírito, mais distante você vai. Quanto mais pesado, menos você se desloca. Fica mais próximo à Terra. Então nós temos que ficar leves. E não depende. Nós somos uma equipe, um grupo, que vamos nos apoiando, vamos nos sustentando. Mas quando estamos sozinhos, fechamos essa tela e ficamos cada um no seu lar sozinhos, depende só de nós. Então a Rose entendeu que o conflito que ela está vivendo há 2 semanas, ela tem que sintonizar com amor com a filha dela e aureolá-la de paz. Mas para ela fazer isso, ela precisa estar em paz, senão ela não faz. E como é que uma criança consegue desequilibrar um adulto? Porque não é uma criança, é um espírito velho. Sabe o que está fazendo, embora não pareça. Mas se você responde na mesma frequência, você está em sintonia com ele. E desequilibra. Quando você envolve de amor, não responde. Não responde, mas não quer dizer que não está educando. Ele não tem reforço. Ele não tem gasolina para continuar com aquele fogo aceso. Você tira o combustível. É assim que funciona. Tudo bem? 21h03. Acho que deu para falar bastante, né? Eu procurei deixar bem assim compreensível para vocês, né, com alguns exemplos, porque guarda mais. Né? Mas o resumo de tudo isso é: sintoniza com a espiritualidade maior. Toda vez que chegar algum pensamento, chega, viu? Chega. Porque eles não vão influenciar aqueles que já estão com eles. Não vão. Né? Aqueles que querem destruição, que querem morte, que querem fome, que querem miséria, já são deles. Eles querem esses que não estão pertencendo à gangue. Somos nós. Por isso que eles insistem. Mas nós sabemos as técnicas que eles usam. Nós sabemos como nos defender. Tem que colocar em prática. Tá bem? Vigiem. Fiquem atentos. Interferência espiritual sistemática, contínua, o tempo inteiro. Não pensem que estarão livres de serem influenciados até na hora do desencarnar. Tá? Até na hora de você Antônio, eu acho que a chave aqui é o autoconhecimento. Acho que a gente também tem que saber que eu não sou, por exemplo, acostumada a falar mal de outra pessoa, mas agora eu estou falando. Então, também ter essa chave, a chave de fazer o bem, né? No caso que você falou ontem também, da gente fazer o bem, pensar o bem, e também em relação à oração, né? O tempo todo. Quando você se pega falando mal de alguém, inverte. Já te ensinei isso. Vai ver como é difícil. Estou falando mal da Iracema. Vou falar mal de você, tá, Iracema? Tá bom? E para eu falar mal, eu sou bom, hein? Eu vou pegar uma coisa que eu conheço de você, tá? Você sabe que é brincadeira, né? Então eu vou dizer assim: olha, estou falando isso para. A Iracema não está presente, tá? Vou falar mal dela. Então, você não está ouvindo, tá bom? Eu vou falar assim: pessoal, antes da Iracema entrar aqui na sala, vou contar uma coisa para vocês. Percebe a perfídia, o tom de já envolvendo vocês? Olha, antes dela entrar na sala, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, mas que fique entre nós. Mas eu sei que vocês vão falar depois. Eu já sei, mas eu digo que... Olha, eu mandei umas roupas para a Iracema costurar. Nunca vi uma costura tão mal feita. Não façam isso. Não mandem para ela. Trabalho horrível. Cobra caro. Atrasa.
Eu não sei como é que ela sobrevive disso. Percebe? Olha como influencia. Então, quando eu me pegar pensando nisso, eu tenho que inverter. E aí é difícil. Porque a minha emoção, o meu sentimento é de falar mal. Influenciado. Não sou eu apenas. Aí eu tenho que lutar contra a minha vontade e contra a influência do outro. Olha como é difícil. E você precisa se esforçar para isso. Se você esperar que venha uma instituição, um amigo te dizer faça isso, faça aquilo, não vai acontecer. Não vai. Esqueçam isso, não sejam inocentes. Jesus não disse que é para a gente ter a inocência de uma criança? Não é assim que Jesus fala? Sim. Mas Jesus fala para ter inocência, gente, de uma criança. Não é a inteligência de uma criança. A nossa inteligência tem que ser de adulto. Tem que se tocar, né? Que não é a inteligência, é a inocência. Então, eu vou dizer assim, nossa, eu estou com vontade de falar mal da Iracema, mas, pessoal, olha, se vocês tiverem, olha a raiva que eu estou carregando na voz, alguma roupa, alguma necessidade de costura, eu posso indicar uma companheira nossa. Ela é Iracema, ela costura bem, ela cobra barato, ela é atenciosa, ela se esforça. Olha a força que eu estou fazendo contra mim mesmo, para me inverter esse processo. E eu faço isso uma vez, eu faço isso 2 vezes, eu faço isso 3 vezes, eu faço isso 4 vezes. Eles percebem que essa técnica não funciona mais. Aí um dia você se pega dizendo assim, lembram que eu falei da Iracema, que ela é uma boa... Olha como muda. Ela é uma boa costureira. Algum de vocês já levou até ela? O que vocês podem me dizer? Já saí da influência deles. Mas não é fácil. É muito difícil. É uma luta dura. Mas nós somos donos do nosso pensamento, donos do nosso livre-arbítrio, e nós escolhemos o que nós queremos. Se você quer falar mal, vai falar mal. Se você quer lutar para falar bem, vai falar bem. Eu bem sei como é difícil lutar com isso, Antônio, Está entendendo por quê, né? O sentimento do perdão, você perdoar uma pessoa, aí você tem aquela mágoa, aí você pede para o Senhor, ajude-me a limpar esse coração, essa mágoa e tudo mais, mas você vai falando, remoendo, daí volta aquela mágoa, você começa novamente a falar, até que hoje você lembra, não tem mais mágoa, não tem mais nada, e isso não te aflige mais. Assim mesmo. Quando você pede ajuda, você não deve ficar sentado esperando essa ajuda. Você pede ajuda. Aquilo que pedires em preces, receberás. Jesus garante isso para nós. Mas movimenta-te. Coloca-te a caminho. Pega a tua cruz e me siga. É isso que Jesus fala. Não fica sentado, não, esperando, porque não vai chegar. É bem assim. Muito pede e não vem mesmo, porque não se movimenta. Então a Ivone é testemunha de como é difícil, gente. É muito difícil. Mas... E aí vem a prova disso, que você, para ver se você perdoou realmente, te coloca junto, próxima, para ver se você não tem nenhum ressentimento com nada. E se tiver, luta contra, né? Tem que ser lutar contra. É admitir que tem. Primeira coisa, autoconhecimento é esse, né? Eu admito que eu tenho. É o primeiro passo. Se eu negar, já era. Então, a Ana Laís é minha cruz? Sim, eu admito que a Ana Laís é minha cruz. A Ana Laís me dá trabalho? Sim, eu admito que a Ana Laís me dá trabalho. Então, é o autoconhecimento. Eu estou admitindo. Estou pegando brincadeiras, né? Mas eu estou pegando situações que me incomodam, estou colocando às claras, aceitando isso e penso a seguir: o que eu preciso fazer para que a Ana Laís, que é a minha cruz, não se torne mais a minha cruz? É a primeira. O que eu preciso fazer? Falar com ela, me aproximar dela. Ide até o adversário, te põe a caminho com ele. Não é assim? Olha como Jesus é sábio, gente. Conversa antes de colocar o presente no altar. Quando tiveres alguma desavença, coloque, volte, se acerte com o teu inimigo e depois venha trazer o teu presente.
livre de qualquer raiva, livre de qualquer mágoa. Então, é isso que você acabou de falar, Ana Laís. O autoconhecimento é essa busca e depois trabalhar isso com o outro. Porque não basta você reconhecer que tem raiva de mim e não fazer nada, né? Não trabalhar isso em você, porque continuará do mesmo jeito. Veja como é difícil a encarnação, gente. Mas ela é promissora, ela é valiosa. A encarnação é valiosíssima. Nós não podemos desperdiçar esse tesouro que Deus nos deu, né? Que é encarnar. Mesmo com todo o sofrimento que a gente tem. Muito bem, 21h11. Mais alguma pergunta? Iracema, foi brincadeira, viu, amiga? Você entendeu, né? Aliás, amanhã eu estou mandando uma bermuda lá para você, viu? Verdade. A Lília vai entregar para você. Regina, tudo bem? Entendeu, querida? Eliana, entendeu? Rose? Tua tarefa é se acertar com a tua filha, viu? Precisa entender isso. Ivone? Alexei, entendeu? Tudo em ordem, entendi. Tudo em ordem aí? Tá tudo bem? Tá, mas Rafael? eu acho que sua bermuda vai custar um pouco mais cara amanhã, tá? Suspeito que o preço aumentou um pouquinho ali, ó. Perceberam como o Alexei se tornou uma interferência do mal nesse momento? É claro que nós estamos entre amigos e nós somos da mesma família espiritual em termos de busca de conhecimento, né? E sabemos que a emanação da vibração não diz respeito àquilo que foi falado. Mas ele entendeu muito bem. Exatamente, ele entendeu muito bem como foi colocado tudo aqui. Tá bem? No trabalho mediúnico, a mesma coisa, viu, gente? Haverá interferências espirituais e é preciso de saber separá-las, tá bem? Para poder sentir como dialogador, como médium, desconforto, angústia. Não pensem que é de vocês, é interferência mesmo. Então, vibrem em amor, vibrem em confiança, vibrem em paz, e rapidamente esse campo energético se dissipa e você faz o trabalho que é necessário. Porque o espírito faz isso para não ser atendido. Ele faz isso para não ser atendido. Ele não quer. Então, e quando ele não quer, ele vai emanar essas energias de desconforto físico para o médium. E quando o médium não conhece, deixa embora. Perde o socorro. É claro que a responsabilidade é do espírito, né? Mas se você souber, você ainda mantém mais próximo. Vamos fazer a prece de agradecimento pelo nosso trabalho. Foi um bom encontro. Vocês perguntaram algumas coisas interessantes e eu acho que deu para trazer bastante informação para vocês aí. Vamos lá, quem quer fazer?